Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje está estreando o meu programa Dirigir Eu Posso. Com muita alegria, estou muito feliz de poder estar aqui nesse estúdio maravilhoso. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Raquel, que vai estar nos ajudando a entender melhor esse processo de voltar a dirigir. Tudo bem, Raquel? Tudo jóia, Fabrício. É um prazer. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, tirando dúvidas aí em cada segmento. E o seu é um segmento muito importante para o dia a dia, que é aprender a dirigir para quem já tirou a habilitação, Fabrício. Isso mesmo, Raquel. Não é isso, Fabrício? Isso. Fala um pouquinho. Tô aqui no seu programa, parabéns, né? Venha muito sucesso. E eu creio que você vai estar ajudando a mulherada aí a estar desempenhando cada vez mais, que são medos do dia a dia. Fala um pouquinho de você pra gente, Fabrício. Sim, Raquel. Então, olha, pessoal, com muita alegria, né, que eu estou iniciando esse projeto, que o intuito desse projeto, Raquel, é poder chegar na casa de cada habilitado que sofre com medo de dirigir, que hoje atinge mais de 8 milhões de pessoas no mundo, e só aqui no Brasil a gente tem mais de 2 milhões de pessoas que não dirigem por medo ou falta de prática. Então esse é o intuito do programa que eu resolvi fazer. Esse é um projeto, um sonho que eu já tenho há mais de um ano, de poder estar levando para as pessoas mais conhecimentos, mais conteúdo sobre o medo de dirigir. Nossa, Fabrício, eu vou contar aqui. Eu até falei nos bastidores. Eu sou uma delas que tem medo de dirigir. Então eu vou fazer aqui o papel do pessoal que está de casa também, que são dúvidas do dia a dia, Fabrício. Bacana. Você pode contar um pouco da sua experiência, como que surgiu para você dedicar, né? Querendo ou não, uma dedicação para essas pessoas que têm medo, que saem da escola. Como que tudo começou? Então, Raquel, eu sou habilitado há 20 anos. No meu processo de CNH, na época, eu fui reprovado 3 vezes, né? No exame de direção, passei no 4º exame. E na época eu fiquei muito ansioso, eu tinha apenas 19 aninhos, já tem um tempinho já. Eu fiquei muito ansioso na época e fui trabalhar, tirei a minha carteira de motorista e fui trabalhar em outro setor, né? Trabalhei numa empresa há 10 anos lá em Betim, numa metalúrgica, trabalhei na área de logística lá, no centro de Betim, na região de Betim, né, no caso. Depois o tempo foi se passando, também eu trabalhava com eventos também, e eu conheci a minha esposa, né, nesse período. E ela tinha CNH. Olha. E ela não dirigia. Porque na época ela tirou a CNH, mas o pai dela até tinha um carro na época e por alguma situação ou outra, ou por medo talvez dela poder dirigir, ele acabou vendendo o veículo. E quando eu conheci ela, ela não dirigia, certo? Então o tempo foi passando, a gente começou a namorar e toda vez que a gente saía para passear, para os nossos finais de semana, né, fazer os passeios, eu deixava ela voltando dirigindo. Na época ela voltava dirigindo, mas com muito medo, tremia bastante, suava a mão. É bom saber que isso é normal, então. É normal tremer, né? Isso, e na época, eu com 23, 24 anos, eu nem sonhava em ser instrutor de trânsito. Olha. Né? E assim foi indo, fui ajudando ela aos poucos, sem conhecimento técnico, sem o curso de instrutor de trânsito. Ela foi evoluindo, a gente saía de novo no final de semana, sábado, domingo, ela treinava um pouquinho comigo e a vida seguiu. Foi passando. E a minha esposa, Raquel, ela é professora, né? Ela formou em 2009. Ela formou em 2009 e na prefeitura lá de Betim, na época, não tinha um concurso para ela trabalhar na área dela, que a formação dela é geografia, com ênfase em história. E ela não conseguiu emprego na área. E um amigo nosso em comum, na época, ele tinha um curso de instrutor de trânsito e falou pra gente sobre o mercado de autoescola. A gente encontrou com ele na rua um dia, eu estava junto com ela, eu lembro até hoje, né? A gente estava junto. Ele falou, Ana Paula, por que você não faz um curso de instrutora de trânsito e vai dar aula de legislação numa autoescola? Aí ela achou interessante a ideia dele, a proposta que ele tinha feito para ela, e ela fez o curso de instrutor de trânsito aqui em Belo Horizonte, e depois começou a trabalhar dando aula de legislação. E nisso o tempo foi passando e eu trabalhando na metalúrgica lá, na área de logística na época. E ela com esse fato que tinha acontecido dela não ter dirigido, né? Quando a gente se conheceu, ela achou interessante esse mercado de autoescola. E me falou, Fabrício, você já está há um bom tempo na logística aí da empresa, por que você não faz um curso de instrutor de trânsito? Porque eu acho que você leva jeito, você me ajudou aí no passado. E nisso eu ouvi, né? Os conselhos dela.
Foi sábio. Foi sábio. E eu fiz o curso, né? Falei, vou procurar então saber como que é. E eu lembro também na época que para fazer o curso de instrutor de trânsito, em 2014, exigia categoria D para fazer o curso. Aí eu fui lá, tirei a categoria D, né? Fiz o curso também. O curso na época durou uma média de uns 3 ou 4 meses, eu não me lembro. De 7 até as 10h30 da noite aqui em BH, todos os dias. Fui fazendo o curso e fui gostando desse mercado, né? Eu fui achando bacana. E ela já tinha o quê? De 2009 a 2000, uns 5, 6 anos de autoescola, né? Ela já estava na autoescola. E o tempo foi passando, eu fiz o curso de instrutor de trânsito, depois eu comecei a fazer uns estágios também em autoescolas lá no meu bairro, na região. E o tempo foi passando e foi assim que eu entrei no mercado. Nossa, Fabrício, é uma coisa que as pessoas às vezes têm medo, tem vergonha de falar, tirei carteira e não consigo dirigir. Né? Tem esse medo. É uma coisa, então, normal de se acontecer. Você que é tão experiente aí na área. É uma coisa normal, uma coisa comum, né? Que eu vivenciei dentro de casa, né? A minha esposa não dirigia. Na época ela era minha namorada, não dirigia por causa desse medo, dessa falta de prática. Que ela tirou a carteira e parou de dirigir. Consequentemente, perdeu a prática e não adquiriu segurança, né? E nem confiança. E o tempo foi se passando e trabalhei na autoescola. E na autoescola a gente atendia os habilitados, certo? A gente dava aula para os habilitados também. Mas era um atendimento era muito corrido, o tempo era pouco. O habilitado ele tinha que deslocar até a autoescola e fazer aula no carro da autoescola. E a gente tem uma carga horária na autoescola, os profissionais de trânsito aí que devem estar assistindo, muito alta, né? A gente começa a trabalhar de 7 da manhã e vai até umas 8, 9 da noite. Não é pesado. São vários alunos, são 12, 13 aulas por dia. Porque além do salário, você ganha por aula também, né? Algumas autoescolas pagam até somente por aula. Então, vinha um habilitado para a autoescola e a gente dava aula para ele, mas era muito rápido. Era no carro da autoescola ali, já tinha que parar de dar aula para ele para encontrar um outro aluno que ia fazer o exame de direção para poder dar atenção para o aluno. Porque o foco da autoescola é dar aula para o aluno. Fabrício, é normal você com experiência nesse setor, só para todo mundo que vai estar assistindo aí, né? Sim. A pessoa acaba de tirar a carteira e aí ela fica com aquele medo porque ela não está segura para estar ali pegando o carro no dia a dia, falar assim bem no cotidiano, né? Então isso é normal de acontecer. É normal de acontecer. O habilitado dá aula para habilitados, por exemplo, que tira a carteira com 30 dias e ele vai dirigir o próprio veículo, ele estranha um pouco, né? O estranhamento dos pedais do veículo, a noção de espaço, o tamanho do carro diferencia. Às vezes o aluno está fazendo aula num carro menor e vai treinar num carro, né, da família, ou do pai, ou da mãe, ou até o próprio veículo, um carro diferente, um carro maior. Então gera essa insegurança. E outra coisa, sem aquela instrução do instrutor do lado, ajudando ele o tempo todo, né? Coloca a primeira marcha, segunda, terceira. Nossa, gostei disso aí. Fazendo mais uma vez o papel do pessoal que vai estar assistindo. Sim. E com as dúvidas aí. Quando você tá ali, que a pessoa, porque essa parte, quando a gente tá tirando carteira, ele fala essa questão, coloca a primeira, Sim. agora a segunda. Como que é pra quando, por exemplo, tirei minha carteira, aí eu contratei o Fabrício, ali eu tô numa nova etapa pra você, como se diz, né, pra me jogar no mundo ali, pra virar uma motorista profissional mesmo, tá dirigindo no dia a dia. Certo. Como que funciona? Qual que é a diferença de sair dessa etapa da autoescola e tá fazendo ali com você ali? Como é que funciona? Você fala, joga a primeira, a segunda. Sim. Então, o trabalho de treinamento para habilitados, Raquel, é um trabalho muito minucioso, muito delicado, porque a gente trabalha com o emocional do aluno, né, do habilitado. Como eu te disse, na autoescola a gente não tem tempo para dar essa atenção para o habilitado. Então, eu percebi isso na época, há uns 2 anos e meio atrás, né, que a autoescola precisava de dar mais atenção para o habilitado. Uma aluna minha, a primeira aluna que eu dei aula para habilitados na casa dela, ela dava aula, aliás, ela trabalhava no centro de Betim comigo, próximo à autoescola, e ela fazia aula na autoescola. Na hora do almoço, olha a correria que era. Não. Né? E eu encontrava com ela meio-dia e dava aula até 12h50 e para aquela correria e parava. Aí ela vivia me chamando para ajudar ela na casa dela, aos sábados ou aos domingos, para dar aula no carro dela, que ela tinha um veículo parado. Aí eu falava com ela assim, ela no caso, ela chama até Patrícia, se ela estiver assistindo o programa, então um abraço pra Patrícia. Eu falava, Patrícia, não dá pra te dar aula sábado porque minha carga horária já tá muito pesada, né? Mas um dia que eu estiver mais tranquilo, eu vou lá te ajudar, aos domingos.
Aí veio a pandemia, veio o comércio fechando, as autoescolas fechando, né? A gente ficou em isolamento bastante tempo. Quando a pandemia começou a amenizar, que o mercado voltou, a autoescola começou a voltar, mas estava devagar ainda, né? E eu fui na casa dela um domingo, ajudar ela a dirigir o próprio veículo dela. Aí eu percebi que não dava para chegar na casa dela 9 horas e 9h50 eu vim embora. Porque tinha todo um contexto, né? Até sair da garagem, até a gente pegar o carro, ir para um local mais seguro para começar a treinar. Então o processo para voltar a dirigir era devagar. E nisso eu comecei a trabalhar. Depois dela, eu criei um Instagram, uma rede social, comecei a divulgar o trabalho e foi aparecendo outras habilitadas. Depois dela apareceu mais uma, depois um outro aluno meu também, que eu dava aula na autoescola, queria fazer o treinamento para habilitado. E assim eu percebi essa necessidade, essa brecha no mercado. E fui aos poucos pesquisando sobre o assunto, foi aparecendo cada dia mais habilitado para me poder ajudar. E quando o comércio voltou, que as autoescolas voltaram, eu já estava engajado no ramo para habilitados. E hoje no seu programa, E né? hoje no meu programa. Bacana. Né? Isso. Então, Raquel, eu comecei a pesquisar mais sobre o mercado também na internet, como que era trabalhar com os alunos da autoescola que tinham medo de dirigir, essa falta de prática. E no início eu estranhei bastante, porque não tinha meu pedal lá para ajudar, entendeu? Olha, tem isso, é verdade. Então eu fiquei assim, nossa, como que eu vou dar aula para um habilitado no carro dele sem os pedais ali de freio e embreagem? Eu comecei a ficar incomodado, porque já tinha 4 alunos, eu já estava ajudando, né? Eu ia para um local mais seguro e começava. Aí eu percebi que eu precisava de mais técnicas e mais conhecimentos para poder ajudar o habilitado. Porque começou a vir um público com problemas emocionais muito graves. Foi aonde que eu comecei a pesquisar e encontrei um curso na internet para habilitados, né? Para um instrutor de trânsito lá do Rio de Janeiro. Ele me ajudou bastante, que ele já trabalhava, ele já fazia esse trabalho lá no Rio de Janeiro. E eu comecei a fazer o curso com ele e fui observando quais os pontos positivos e negativos que tinham no mercado. Fiz o curso com ele e fui me adequando, adaptando às técnicas que ele usava. Se moldando, Se moldando para ajudar. E eu fui percebendo que eu precisava cada vez mais me especializar, porque não era só chegar no carro, igual você. Tirou carteira agora, eu falo isso semana que vem. Não é eu chegar lá no carro e começar a fazer a mesma coisa que o instrutor de autoescola. Não é isso. São fatores emocionais muito, muito mais graves do que a gente possa imaginar. Tem a ver com a criação da pessoa, tem a ver com a infância, né? Com a família no todo. Tem toda uma história, então, por exemplo, eu achei muito bacana, Fabrício, você contar essa questão do emocional. Sim. Porque não é só a questão de tirar a carteira, então, para as pessoas não ficarem acanhadas, que é normal. Às vezes o emocional manda muito, na verdade, manda né? Bastante. Então tem muito trauma também que a pessoa, por exemplo, fazendo uma pergunta. Sim. Você já pegou algum caso, olha, a pessoa bateu o carro e aí não quis mais dirigir? Já. Isso é normal de acontecer e você tá ali, é um trabalho igual psicólogo ali do carro, Sim, né? Justamente. Já acontece diariamente, né? Uma das habilitadas, assim, umas 3 habilitadas que eu trabalhei nesse período todo, sofreu um acidente, né? Chegou a capotar, chegou a machucar no veículo. E a pessoa precisava de dirigir mesmo para trabalhar, para poder fazendo as coisas rotineiras da vida, né? Ir ao supermercado, levar o filho na escola. E a pessoa simplesmente parou por causa desse acidente, né? Criou um trauma, um bloqueio. E fica 15 anos, 10 anos, 20 anos sem dirigir, com o sonho de poder voltar a dirigir. Então, pessoas que sofrem acidente, que têm traumas muito fortes, Raquel, o ideal é que a pessoa primeiro faça uma terapia, procure uma ajuda psicológica. Olha, ó, a dica do Fabrício aí, gente. Isso aqui vai além de, né, você tem todo um contexto, não é só questão de pegar no volante. Sim. Né, além de fazer uma terapia, tem um preparo para estar ali iniciando com você, né? Justamente, tem que ter um preparo emocional, né, antes, para depois a gente ir pro veículo. Aí é um trabalho bem delicado, vou para um local bem seguro, bem tranquilo, né? Para a pessoa ficar bem calma. Quando tem pessoas, Raquel, que entra no carro, senta no banco e começa a tremer. Eu sou dessas. Começa a sentir falta de ar, palpitação. Sim. Suor frio, a gente tem que ter calma, conversar bastante. É pânico mesmo, né? A pessoa tem muito pânico quando entra dentro do veículo.
Então o trabalho tem que ser delicado. Você dá uma volta, passa a primeira marcha, anda um pedacinho, para um pouco. E assim vai indo, aos poucos. Dia após dia. Aí a gente treina um dia sim, um dia não. Porque não adianta também a gente treinar todos os dias. Porque senão o habilitado ele não vai memorizar e nem vai absorver aquelas informações. Né? A gente faz aula na segunda, depois a gente faz uma aula na quarta. É algo também que hoje de fora eu observo o seguinte, que o aluno na autoescola, ele treina todos os dias. Forçado, porque tem que fazer as horas, justamente, né? Então ele trabalha ali com a memória de curto prazo. Ele aprende aqui, mas não absorveu. Aí depois, de novo, ele acaba esquecendo, ele não absorve aquelas informações, né? Que são muitas. Então, dia sim, dia não, a gente trabalha com a memória de longo prazo, onde ele vai absorver toda aquela energia, todos os conhecimentos, toda a técnica, para depois ele... Fabrício, você tá me fazendo pensar aqui, eu vi um neurocientista falando que até para os meninos jovens, você com experiência bastante aí no mercado, no dia a dia, né? Depois, pós-pandemia, que as pessoas estão mais nervosas. Sim. Então, o bacana é que a pessoa, ela vai fazendo esse curso, né, de estar voltando ali a dirigir, sim, aos poucos mesmo, né, igual a questão da autoescola, que é todo dia, é questão de estar ali se adaptando, sentindo e tirando o medo aos poucos. Justamente, aos poucos. Esse é o normal. Isso é o normal. Esse é o normal. A gente vai trabalhando com a pessoa aos poucos para ela ir acostumando com o veículo. Quem tem um veículo, já o automóvel, a pessoa pode entrar no veículo, na sua garagem, se acostumar com aquele ambiente do carro, aos poucos. Tem isso, você ajuda a pessoa a entrar na garagem, sim, se ela quiser também falar, olha Fabrício, eu tenho medo de tirar o carro da garagem até partir, vamos só, pro centro. Sim. Aqui. Nós estamos em BH, então você ajuda também nesse processo. Sim, justamente. Aí é o seguinte, só para finalizar essa questão da pessoa que tem um trauma muito forte. A pessoa, quando ela tem um veículo, ela pode também entrar no veículo, dentro da casa dela, e ir se adaptando e acostumando com o clima. Respirando, sabe? Pegando o volante, fazer a troca de marcha com o carro parado. Isso ajuda bastante também. É uma técnica da psicologia, para a pessoa se imaginar dirigindo. Pode até deitar o banco um pouco, ficar lá, acostumar com o ambiente do veículo. Certo? Agora, a pessoa que já não tem esse trauma, não sofreu esse acidente, né? Que é uma pessoa que está com mais falta de prática, a gente vai para um local seguro e começa dando voltas no quarteirão. Aí a pessoa primeiro vai se adaptar com o veículo, vai passando as marchas, né? Eu ensino o jeito correto de pegar no câmbio para passar a primeira marcha, segunda, terceira. Vai se adaptando com os pedais, a sinalizar, a observar, olhar para a direita, para a esquerda, fazer as conversões. Então, eu preparo o habilitado primeiro nesse local, mais tranquilo, mais seguro, para depois ele utilizar essas técnicas que ele aprendeu lá no local seguro no trânsito. E a gente vai evoluindo. Pega um horário mais tranquilo, né? Umas 9 da manhã, 10 da manhã. Cada região, gente, tem um horário mais tranquilo, né? A nossa região lá, 10 horas, 9h30, é um horário mais calmo. Às 8 da manhã também dentro da cidade é mais tranquilo. Então, aí a pessoa vai começando a dar voltas no trânsito. A cada dia que passa, a cada hora que passa, ela vai ficando mais confiante. É por isso que é tão importante o lado emocional a gente trabalhar. Para o habilitado ficar seguro e saber que ele está ali num ambiente de segurança, tranquilo. E assim a gente vai indo. Na quarta-feira faz aula, depois na sexta, depois volta na segunda, depois na quarta novamente, na sexta. E assim, cada dia mais, ele vai ficando melhor. Você tá me fazendo pensar, e voltando que eu estava falando desse neurocientista, ele estava falando que no córtex, até 25 anos, a pessoa, o adolescente, o jovem, ele não está preparado para estar enfrentando ali. E quando tá com 18 anos, você acabou de tirar a carteira, você já acha que pode pegar uma BR. Sim. Aí, uma pergunta, uma dúvida minha. Sim. Você acha que não é pro pai que vai estar assistindo, para a segurança do filho, ele tirou a carteira, ele já vai naquela sede, eu já posso esbravar o mundo. Sim. Talvez ele fazer uma aula para ele entender uma noção de trânsito mesmo, porque na autoescola a gente aprende, certo, mas a gente vai aprender mesmo depois, no decorrer dos anos na prática. Sim. Não é mais uma questão de uma segurança também, que seria, né? Não só para quem tem medo. Sim, com mas certeza. Mas para os jovens também, você indicaria? Sim, indicaria. E assim, é muito comum, Raquel, as pessoas tirarem carteira
carteira e sofreu uma certa pressão da família. Agora você já pode dirigir. Não é bem assim, né? Tem pessoas que acham que... Ou então acham que fazer o treinamento para habilitado não compensa, jogar dinheiro fora. Às vezes as pessoas pensam dessa forma. E o trânsito está cada dia mais caótico, cada dia mais perigoso, né? Então, para o habilitado que tirou a carteira agora, eu recomendo sim fazer esse treinamento para habilitados, né? A gente vai dar uma lapidada para ele entender como que é na vida real o trânsito. Vai andar com ele primeiro ali na região central, fortalecer o emocional dele ali no trânsito, de terceira marcha, quarta marcha, ficar mais tranquilo, para depois a gente ir com ele para a rodovia. Para ele chegar na rodovia mais seguro. E também essa aula eu faço geralmente aos sábados, que o trânsito na rodovia tá mais calmo, mais tranquilo. Olha, tem toda uma estratégia, né? Tem toda estratégia. Geralmente é sábado, 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que estão com o emocional mais fortalecido, já dá para ir com ele na BR, pelo menos andar uns 3, 4 quilômetros um pouco e voltar, para ele ir adquirindo confiança e acostumando com esse clima do carro mais rápido, né? Quarta marcha, quinta marcha, 80 por hora. Porque quando ele tira a carteira, ele anda só 35 por hora, 40 no máximo, de terceira marcha, né? Aí, de repente, você vê a 80 por hora numa rodovia de quinta marcha, onde ele era acostumado a passar só segunda e terceira. Então isso mexe muito com o emocional. O volante começa, numa velocidade mais alta, o veículo começa a ficar, sabe, fazendo um zigue-zague. A gente tem toda a técnica para ajudar, para ele firmar a mão no volante, a postura, o jeito dele encarar o trânsito, enxergar também, trabalhar a direção defensiva, que é muito importante, né? Fazer as coisas com antecedência. Porque na maioria das vezes a pessoa em casa quer ajudar o habilitado, mas quer já levar o habilitado para o trânsito já, naquela pressão, naquela correria, e às vezes ele não está preparado, na maioria das vezes quem está em casa não está preparado para ajudar, e acaba criando um trauma maior. Porque se a pessoa, por exemplo, eu sou instrutor de trânsito, né, eu já estou preparado. Se o aluno quase encostar no veículo, eu vou lá com muita calma, vou pôr a mão no volante e vou acertar o veículo para ele não encostar no outro veículo, certo? Uma pessoa que não está preparada, não vive todos os dias ajudando, igual no meu caso, a pessoa vai tomar um susto junto. Vai acontecer o quê? Vai soltar um gritão dentro do carro. Pode bater o carro, é verdade. E pode bater o carro, ou então ir com muita intensidade no volante, acabar girando o volante para outro lado e encostar o veículo do outro lado. Por isso que eu parto muito de uma teoria. Tudo na vida a gente tem que procurar um especialista. Sim. Né? Porque às vezes a gente tem mania de dar pitaco e acaba atrapalhando o outro. Acaba atrapalhando. Né? E é uma coisa séria. O carro ali, você tem que estar bem familiarizado, ter experiência no trânsito para que não aconteça de prejudicar a sua vida e a do próximo, também, né? Isso mesmo. Então, você pode contar pra gente algum caso assim que já aconteceu né? A gente vê muito na televisão da pessoa acabar de tirar a carteira e achar que sabe dirigir, igual você tá explicando pra gente dessa importância. Você pode contar algum caso de algum aluno seu que teve medo e hoje ela tá assim, desbravando o mundo aí? Assim, vou contar assim, mas antes de eu te contar esse caso, eu quero chamar aqui o patrocínio. Eu quero agradecer o pessoal que me ajudou bastante. Quero mandar um abraço para Maria e para o Luiz. Eles são proprietários da empresa Outlet das Capas. Está aqui em toda a região de Belo Horizonte, tá, gente? Podem pesquisar, Outlet das Capas, tem o Instagram também. Você vai encontrar lojas do Outlet das Capas no Barreiro, no centro de Belo Horizonte e em Divinópolis, né? E são várias lojas espalhadas por essa BH e podem lá, viu? Obrigado, viu, Maria e Luiz, pela confiança de estar proporcionando esse programa aqui ao vivo para todos que me acompanham. E todo mundo gosta de colecionar capa, né? Não é verdade? Então, respondendo a sua pergunta, sexta-feira, aliás, sexta-feira não, segunda-feira agora foi o Jogo do Brasil, certo? Fui para um espaço reservado em Betim, que tem um telão, tem show ao vivo, e tava transmitindo o Jogo do Brasil. A gente foi, eu e minha esposa, a gente foi. Chegando no Jogo do Brasil, eu encontro com uma habilitada minha lá, uma ex-aluna minha, que ela ficou há um ano sem dirigir. Aliás, ficou há um ano sem dirigir, não. Ficou muitos anos sem dirigir. E ela fez aula comigo há um ano atrás. E foi muito legal ter encontrado com ela. A gente conversou um pouco, porque depois eu não encontrei com ela mais devido à correria. E ela, assim, ela tinha uma rotina muito pesada, Raquel. Ela trabalhava de manhã, saía 7 horas da manhã de casa, tinha que levar a filha para a escola, e da filha da escola tinha que ir para o trabalho. Né? E ela comprou o veículo para ela tentar. Ela fazia isso tudo a pé, ou de van, ou de ônibus, era tudo muito corrido. Ela tinha carteira, comprou o veículo e entrou em contato comigo e a gente começou a treinar.
E ela foi um caso muito interessante porque ela tinha muita dificuldade, ela tinha muito medo, né? Então o processo para ela voltar a dirigir demorou bastante. Nem ela mesma acreditava que ia conseguir. E a gente precisou de bastante aulas para ela poder ficar mais confiante, ficar mais segura. E com o passar do tempo, com bastante treinamento, com bastante calma, entendendo também o que acontece com o treinamento para habilitado. Você precisa de entender como que ele está no dia da aula. Como que ele tá no dia? Porque trabalha de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde ou às 6, de repente ele tá no dia ruim. Então ele vai entrar dentro do carro, vai fazer aula, ele não vai aproveitar essa aula de uma forma mais... profundo, né? Isso. Para aproveitar a aula mesmo. Aproveitar a aula, justamente. Entender ali no dia dele ali mesmo, né? Justamente. Então ela teve muita dificuldade, porque eu tinha que me adequar à rotina dela de trabalho. Ela chegou várias vezes até chorar dentro da aula, de cansaço mesmo, físico e emocional, porque ela até então na época ainda pegava ônibus, ia a pé, levava a filha na escola, e era tudo muito difícil. Então a gente foi trabalhando, foi utilizando as técnicas, respeitando o tempo dela, bem devagar, e ela começou, aos poucos, ela foi adquirindo confiança, o tempo foi passando, e ela finalizou o treinamento dirigindo. E a vida dela, que era muito correria, né? Que ela não tinha tempo para nada, ela começou a fazer o trajeto que ela tanto queria. Quero levar a filha para a escola de carro, depois ir para o trajeto, para o trabalho, depois chegar em casa mais cedo para dar tempo de descansar um pouco e buscar a filha na escola. Então isso para ela foi uma vitória, foi muito gratificante para mim poder ajudar ela, porque eu via a dificuldade, sabe? Eu chegava na porta da casa dela lá para dar aula para ela 4 horas da tarde ou 5 horas, ela tava morta de cansaço, né? Às vezes muito abalada emocionalmente, às vezes a gente nem saía para muito longe para fazer aula, então tem que respeitar esse tempo, tem que ter essa tranquilidade e entender o perfil comportamental de cada pessoa. Não, Fabrício, você tá dando uma aula aqui pra gente aqui, porque às vezes nós temos o achismo, ainda mais com essa era, de todo mundo, eu sei de tudo, nós estamos vivendo essa era. Sim. Essa parte sua ali do trânsito, que é no dia a dia, que é tão perigoso, Sim. Eu vejo que praticamente quase ninguém é preparado ali para sair de uma autoescola e já encarar o trânsito, ou seja, uma BR. Tem Sim. que ter um preparo. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, aprendendo aqui com você, as pessoas tinham que ter, depois de dar habilitação, eu falo até mesmo por mim, Sim. de ter um profissional que vai ter uma paciência, porque é totalmente diferente da autoescola, né? É totalmente diferente. Você percebeu o quanto é diferente, né? É uma construção ali. Já aconteceu, Raquel, de eu chegar na porta da casa habilitada para dar aula e ela entrar no carro, porque no primeiro dia, a gente já faz uma leitura da pessoa, a gente já tem esse conhecimento. Acho que outros instrutores também que trabalham também devem entender melhor o que eu estou dizendo. De chegar assim, habilitado, entrar na porta, sentar assim do lado, e eu já percebi que a pessoa não tá legal. Eu ando mais ou menos 200 metros, paro e começo a conversar com a pessoa e a pessoa não tá preparada para fazer aula naquele dia. E eu fico lá 1 hora só ouvindo a pessoa falar. Ela vai falando, vai desabafando, vai falando por que tá daquele jeito, naquele dia e tal. E eu não vou com ela pro trânsito. É um psicólogo do trânsito ali. Não dá pra colocar a vida dela em risco, a minha e a dos outros, por um dia ruim que ela teve, ou não dormiu direito, né? Não dormiu bem. Então são fatores psicológicos, emocionais. Às vezes a pessoa tem insônia. Hoje é muito comum também as pessoas terem depressão e esconderem também, né? Tá naquele processo de tá evoluindo, de tá melhorando, mas tem as recaídas, então pode esconder, não tá 100% verdadeiro. Eu acho que o primeiro passo pro habilitado que está me ouvindo agora voltar a dirigir é assumir, sabe? Assumir que ele não tá preparado, que ele não tá bem consigo mesmo e ele precisa de ajuda. Tanto a ajuda de um instrutor como eu, que sou instrutor de trânsito para habilitado, e a ajuda também de uma psicóloga para fazer uma terapia para poder entrar nesse universo. É um conjunto. Porque né? no trânsito, Raquel, é um segundo, já foi. Acontece. Por isso que eu tô achando muito importante aqui, do meu lado, pensando, Sim. né? Eu creio que muitas pessoas que vão estar assistindo, muitas pessoas que acham que têm experiência eu vejo até, por falar de parentes, acha que saber dirigir, acha que é fazer coisas, manobras Sim. malucas, né? E como você falou, colocando a vida de outros em risco, a da pessoa mesmo. Então Justamente. tem todo um preparo. Para eu saber quando começar, porque a pessoa tem vergonha, né? Sim. Por exemplo, ela fala, eu quero iniciar ali para eu experimentar. O mínimo de aulas. Sim. Primeiramente, para eu poder ajudar o habilitado, eu gosto muito de agendar uma aula avaliativa, sabe, Raquel? Existe uma aula experimental.
Porque às vezes a pessoa liga com tanta ansiedade, né? Já querendo, ficou 10 anos sem dirigir, 15 anos e quer lá em 5 aulas ou 10 aulas resolver o problema. Tem isso tudo, 10 anos, né? fica 10, 15 anos sem dirigir. 20 anos fica renovando a carteira e fica sem dirigir. Por quê? Acontece da pessoa, por exemplo, vou te dar um exemplo. Há 20 anos atrás, a pessoa tinha 20 anos de idade e não tinha dinheiro para comprar um carro. E a vida foi passando, aí a pessoa começou a namorar, casou, teve filhos, aí a vida foi apertando, foi trabalhar primeiro, foi estudar. Então, quando a pessoa assusta, o tempo passou. Né? É normal aí, você tá colocando coisas que... Gente, ele tá dando muita dica aqui pra gente se identificar e mudar... Vencer essa etapa. Então, o fundamental é marcar uma aula avaliativa primeiro, uma aula experimental, porque eu vou saber o que a pessoa precisa, o que ela está querendo com o treinamento. Né? Porque tem pessoas que querem treinar para dirigir os finais de semana, para dirigir só sábado, domingo, para lazer. Tem pessoas que precisam de trabalhar todos os dias com o carro. Tem pessoas que vão trabalhar só na região ali de Betim, onde eu moro, né? Uma região mais tranquila. Tem pessoas que precisam de deslocar de Betim a Belo Horizonte. Então, o treinamento, ele muda de figura conforme a necessidade de cada um. Entendeu? Se a pessoa quiser, que tá na região de Betim, e ela tem, igual você citou agora, tem que trabalhar em Belo Horizonte. Isso. Aí ela fala, olha, eu quero fazer esse trajeto. Esse trajeto. Tem como também. Tem como. E geralmente varia, Raquel, assim, eu vou te falar assim, mais ou menos a quantidade de aulas que o habilitado consegue voltar a dirigir. Uma pessoa que tá sem prática e tá com o emocional mais firme, sabe? Só tá sem prática mesmo. Não lembra mais ali como que é pra trocar marcha, o câmbio e tal. Geralmente de 10 a 15 aulas ele fica, ele pega uma base muito boa para encarar o trânsito com segurança, né? Porque a experiência vai vir com o tempo. Ele vai passar alguns apertos no trânsito, mas com o tempo ele vai ficando cada dia melhor. Já uma pessoa que sofre trauma, né? Que tem esse bloqueio emocional, já demora um pouco mais. Aí eu acredito que acima de 20 aulas, mais ou menos, de 20 a 30 aulas para a pessoa... Porque as primeiras 10 aulas é para a pessoa adquirir confiança, né? Tem a parte técnica prática. E depois a gente tem que passar para a pessoa as maldades do trânsito. Então demora um pouco. Né? Você falou da pandemia, né? Sim. Aí, aproveitando esse gancho e querendo, você que está no dia a dia e entende do trânsito aí, as pessoas estão mais nervosas mesmo, né? Sim. O trânsito, ele mudou de figura, né, Raquel? Antes da pandemia era agora, depois da pandemia, é outro. São vários motivos, né, que fez isso acontecer. Um deles é empreendedores individuais. Hoje, tem pessoas trabalhando muito por conta própria, então o trânsito tá... as vendas também online na internet cresceu muito, então o trânsito tem pessoas entregando o tempo todo produtos, né? Antes a gente não tinha isso. Antes as pessoas trabalhavam mais fixos nos locais, né, de trabalho. Então o trânsito, eu percebi essa mudança por causa desse número de vendas online que aconteceu, mais pessoas empreendedoras, né, mais empresários, mais pessoas fazendo prestações de serviços. Então o trânsito mudou de figura. Então realmente sim, o trânsito está um pouco mais ansioso. Mais um motivo pra, né? Porque, por exemplo, eu tenho medo. Eu vejo que cada hora um tá ali quase esbarrando. Eu fico, eu tô ali com meu esposo. Ele fala, meu Deus, o coração chega a acelerar. Então, eu achei bacana que, por exemplo, com 20 aulas ali, uma média eu já consigo, já tá, pelo menos, começando ali, ficar tranquila ali, né? Isso, justamente. Quem tem muito pânico, muito medo, mais ou menos... de 20 aulas para cima a gente consegue ajudar. Ô Fabrício, aproveitando, porque eu sei que muitas pessoas pensam assim, é só as mulheres que têm essa insegurança. A maioria seja que seu público, realmente as mulheres têm um pouco de mais medo mesmo, né? Na verdade, o público, a cada 10 habilitados que me procuram, 8 são mulheres, né? E então... é um número maior de mulheres, mas dou aula para homens, sim. Isso é bacana, que eu queria chegar nessa pergunta. Porque não é vergonha, às vezes. Não é vergonha. Né, a pessoa tá... Todos nós somos seres humanos, nós temos medo. Então também, olha, tô ali muito tempo, fiquei com o carro parado, não tava bem psicológico. Então, pros rapazes que estão escutando aí, procurar o Fabrício também, tranquilo. Isso, tanto tranquilo. Homem quanto mulher também é normal de ter medo. É normal de ter medo. Falta de prática. O homem, assim, geralmente mais falta de prática mesmo, né? Às vezes ele tirou carteira e ficou
muito tempo sem dirigir. O número de pânico e traumas em relação aos homens são menores, né? Atinge mais as mulheres. Eu acho que é por causa da ansiedade da mulher é maior, né? A ansiedade de dirigir e tal. Tem muitos afazeres também, muita coisa pra fazer. Verdade. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, tem filhos. Nossa, né? ser mulher não é brincadeira, não é brincadeira, não. Então é muita coisa na cabeça da mulher. Então a ansiedade é muito maior. O homem, ele sai de casa, vai trabalhar e volta. Então ele trabalha, ele convive menos, né, com esse processo da ansiedade. Ele tem mais segurança emocional. Mas não é todos, tá? Tô dando só uma margem só. É só para deixar aberto pro seu público mesmo, saber que você atende, porque é normal também o homem ter, né, que você fala, eu não posso ali falar pra minha família, tem muito jovenzinho aí que, igual você falou, que eu achei muito importante, sente na obrigação, eu tirei carteira, eu já tenho que partir aí, né, pro mundo aí sair dirigindo. Eu acho, entendendo esse lado aí, eu acho que é bacana ele ter essa segurança no trânsito, entender como é que funciona, que a autoescola é muito rápido pra gente estar aprendendo isso. É muito rápido, E o público, Raquel, varia muito de quem tem medo de dirigir e falta de prática. Eu dou aula pra pessoas que que tirou carteira, tá com 22 anos, 23 anos, 25. Pra pessoas que têm 50, 60, varia muito, sabe? É legal, eu vejo muita senhorinha aí que batendo assim, falo, nossa, ela dirige muito bem. Eu falo, como é que... Né? Então, assim, não importa a idade. Sim, não importa a idade. Não, bacana. Eu queria... Aqui tá falando aqui que é uma dúvida para todo mundo que vai estar assistindo de Minas Gerais, aí, região metropolitana de BH. Sim. Você atende todas as regiões metropolitanas ou como é que é para... Eu quero contratar o Fabrício ali para estar ajudando essa nova jornada, gente, quebrar uma etapa aí 2023 aí, né, começar já tirando essa barreira. Justamente, então, eu atendo mais específico em Betim, mas em todas as cidades, as regiões, né, as metropolitanas de BH também eu atendo. Tudo com agendamento, aí, por exemplo, igual você falou, que é diferente da autoescola, mais uma vez eu volto falando da autoescola porque fica na nossa mente que é igual um padrão de autoescola. Justamente, fica na mente, porque as pessoas quando procuram têm essa dúvida, né? Acontece muito também, Raquel, das pessoas entrarem em contato comigo, porque são aulas personalizadas, exclusivas para cada um, certo? Nossa, isso é legal. Não é a mesma aula que eu dou para um que eu vou dar uma aula para outro. A gente tem os preparos ali, é uma coisa, mas o emocional influencia demais. Então, quando a pessoa procura um trabalho personalizado, um trabalho exclusivo, né? Eu vou até a porta da casa do habilitado. Ele marca comigo 9 da manhã, 8h45, 8h50, eu tô lá na porta para atender. E a gente fica, depende, às vezes fica 2 aulas seguidas fazendo, são 50 minutos cada aula. Às vezes fica de 9 a 9h50, depois até 10h40, 2 aulas, né? Então ele tem todo ali o conhecimento, um profissional na porta da casa dele para poder ajudar ele. Então, consequentemente, o valor é um valor especial para um trabalho personalizado. Né? É diferente de autoescola. O trabalho na autoescola para habilitados, ele é o mesmo valor para quem está tirando a CNH. Mas não é um trabalho tão delicado, tão minucioso. Então acontece da pessoa procurar a autoescola para fazer o treinamento para habilitado e fazer lá umas 2, 3 aulas depois me ligar. Querendo fazer o treinamento para habilitado. Porque é personalizado, porque né? É diferente, é personalizado, né? É um trabalho mais minucioso. O meu carro, por exemplo, eu dou aula no meu carro, né? Inicialmente. Porque ele é adaptado. Eu ia te perguntar isso. Eu posso, por exemplo, eu quero fazer, não quero, ainda não tô, porque tem isso no psicológico. Não quero pegar o meu carro aqui, então no caso você tem o seu carro, que aí a pessoa pode... legal. Pode treinar no meu carro. Eu tenho um veículo adaptado, né? Com pedal de freio e embreagem, e a gente começa a trabalhar essa parte técnica, prática, e depois e o emocional também no trânsito dela no meu veículo. Para ela ficar mais confiante, mais segura. Quando ela já estiver bem preparada, a gente passa pro veículo dela. Se fechar um pacote de 10 aulas, a gente faz 5 no meu carro e 5 no carro. Tem uma flexibilidade aí. Sim, no carro da habilitada. Eu tô vendo que o Fabrício aqui é como se fosse um pai ali da aluna ali pra ajudar mesmo, né? Justamente. Depende um amigo ali mesmo. Então, estou ali empenhado 100% pra pessoa poder voltar a dirigir. Minha intenção é ajudar mesmo. É um trabalho que eu faço, Raquel, com muito carinho, muito amor, porque eu vejo a luta, sabe, das pessoas, o tanto que as pessoas trabalham, sonham em adquirir as coisas, né? Sonham em poder dirigir, poder ficar mais tranquila com a família. Então, eu gosto muito, é um trabalho que eu adoro fazer. E depende da pessoa, porque de mim ele vai ter uma entrega 100%.
E você falou essa questão de sonho, para algumas pessoas, né, quem já está acostumado a dirigir, a viajar, né? Sim. Às vezes a pessoa tem essa vontade, eu quero pegar meus filhos ali e num dia, por exemplo, às vezes precisa ser muito longe, mas, por exemplo, vou numa cidadezinha para estar levando eles, passar o dia inteiro com eles. Certo. Isso é um sonho, só que o medo impede isso. O medo impede, sim. E o medo, Raquel, só para as pessoas entenderem, quem estiver me ouvindo, o medo de dirigir tem nome, tá? Cientificamente falando, chama-se amaxofobia. Nó! Pessoas que sofrem com medo de dirigir. Então pânico. não é, pra quem fica julgando, fala, medroso. Sim. Né? Já é comprovado, então. Isso é comprovado cientificamente. A amaxofobia. É igual eu te falei no início do programa, né? Segundo a OMS, são mais de 8 milhões de pessoas espalhadas no mundo. É muita gente. É muita gente. Porque a gente acha que todo mundo sabe dirigir. Sim. Quando as pessoas me perguntam assim, você dá aula para pessoas que têm medo de dirigir, as pessoas pensam assim, nossa, mas e tem público pra... Demais. Né? Eu até te confessei, eu falei, eu tenho medo de dirigir. Sim. Eu tenho muita vontade de pegar, por exemplo, eu quero pegar o carro lá em Ouro Preto com meus filhos. Mas tem esse medo. Tem que é um bloqueio bobo, né? Mas é um bloqueio. E assim, já tem estudos comprovados que o medo ele pode surgir de dirigir na gestação. Você acredita nisso? Nossa! Antes da pessoa nascer, ele já pode ter gerado o medo de dirigir. Porque a mãe pode ter sofrido algum trauma, alguma coisa ali que impediu. Que legal. Ficou no subconsciente, né? Da criança, do feto. E vai gerando, vai passando. O que você dá a dica, assim, Fabrício? O primeiro passo que ela tem para poder... ela vai iniciar, né, com você. Sim. Então, você falou da questão dela procurar primeiro um terapeuta, se for um caso muito grave. Sim. Né? Mas se for um caso mais brando, que ela tá ali e fala, eu quero já começar. Ela já pode entrar em contato com você e falar, eu vou fazer no meu carro. Pode? Sim. O que você dá dica para ela quebrar essa barreira e já iniciar logo? Primeira coisa, Raquel, a primeira dica, eu vou até olhar para a câmera ali, ó, para quem estiver me acompanhando. Planejamento é a primeira dica. Porque Ótimo. tem pessoas que trabalham muito com a expectativa. Expectativa é uma coisa, a realidade é outra, né? Às vezes a pessoa vê uma postagem minha no Instagram de uma pessoa dirigindo. Quando eu começo a postar, eu posto nos stories do meu Instagram, as pessoas já dirigindo comigo na rodovia, no centro, mas já são pessoas que já estão ali com 7 aulas, 6 aulas, 8 aulas, né? Até por questão de segurança, eu não fico filmando muito, nem mostrando o tempo todo. E tem pessoas que nem gostam de serem filmadas. São as que permitem, né? Então, planejamento, expectativa, a pessoa sonha ali, acha que vai chegar hoje e amanhã com 3, 4 aulas já vai estar pegando BR, já está no centro de BH Acho com que ele. todo mundo acha. Então, planejamento. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma rotina muito pesada de trabalho. Não tem tempo nem para almoçar direito, não tem tempo nem para, sabe? E já quer fazer o treinamento hoje, quer começar a dirigir, já quer... Então, planejamento financeiro, em primeiro lugar, porque as pessoas se preocupam muito com o financeiro, né? Mas eu começo a fazer a aula, já tá apertado, tô sem dinheiro, já tá assim. Então, que não comece, sabe por quê? Porque atrapalha o emocional. Olha! Se você tiver lá com 10 aulas e já fez 3 aulas, você ficar pensando, porque a ansiedade, ela é excesso de futuro, né? A pessoa já pensa, nossa, só tem mais 7 aulas agora. Aí, nossa, mas o meu dinheiro tá acabando. Não, eu tô gastando dinheiro. Então, esse é o primeiro passo, planejamento. Sabe? Se planeje primeiro. E depois entra em contato comigo pra gente marcar essa aula avaliativa para eu poder ajudar de uma forma mais tranquila. Vai ter um papo mais sincero ali, né? Olhar no olho da pessoa e falar... O que você está precisando de ajuda? Qual que é a sua realidade, né? Qual que é a sua rotina? O que você vai precisar de dirigir? E não fantasiar muito, né? Tem pessoa que fantasia muito. Expectativa demais, Isso. né? É verdade, tem que ter o pé no chão. Pé no chão. O legal do podcast e no seu programa aí, que eu creio que você vai estar ajudando muita gente com o pé no chão e saber que cada um tem o seu momento. Isso que é importante. Fabrício, eu agradeço pelo convite. Sim. Essa primeira temporada, o primeiro episódio, né? Que você pode estar ajudando em várias pessoas, de qualquer idade, qualquer sexo, né? Seja feminino, masculino, pra gente poder tá sempre fazendo bem, gerando aí, né? Bacana. Obrigada pelo convite. Valeu, Raquel, muito obrigado a você, tá? Espero ter esclarecido as dúvidas de você habilitado, que sofre com medo de dirigir. Quero mandar um abraço mais uma vez pra Maria e pro Luiz, da Outlet das Capas, tá? Muito obrigado pelo apoio, pela ajuda de estar proporcionando esse programa pra mim. Mandar um abraço também pra uma habilitada minha, Rosa, da RJ Construções também. Muito obrigado, viu, Rosa, pelo apoio. E dizer que estou aqui apto a poder ajudar cada habilitado que sofre com medo de dirigir.
E tem muita gente, Fabrício. E tem muita gente, né? Então é isso, gente. Muito obrigado, Raquel. E ó, esperem, viu, gente, os próximos episódios aí que vai ter convidados aqui especiais para poder ajudar ainda mais a vocês, tá bom? Fui, gente! Valeu! Um abraço. Um abraço.